Olá, sejam bem-vindos ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje eu vou estar falando sobre a roda de Sansara. Fala pessoal, hoje eu vou estar falando sobre a roda de Sansara, falando assim de uma forma mais filosófica, de uma forma que eu compreendo, né? Eu sei que muitas pessoas querem sair da roda de Sansara, né? Muitos se falam nisso, dizem que é possível. E através desse veículo que a gente já tem, que é o nosso corpo físico, né? Então tem essa roda de Sansara em que algumas pessoas, né, tem no hinduísmo, no budismo e tudo mais, algumas pessoas vão acreditar que são reinos que você reencarna, ou seja, são lugares mesmo que você reencarna e vai passar por isso. E tem que é o que eu acredito, né, que são estados mentais, né, que nós passamos, né? E também tem a versão também de que a gente reencarna nesses lugares, não sendo assim nesses reinos, como eles pensam dessa forma, mas de forma mais simplificada, como, vamos dizer assim, né, que a gente veio do verme ao homem, né? Então a gente tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, né? E temos a consciência, temos os gênios mais elevados, semideus, Deus, anjo, essas coisas assim, né, que acreditam que seja coisa mais elevada do ser humano. Mas nessa roda de Sansara, então, voltando à roda, né, eles acreditam que são reencarnações, né, que a gente vai ter e vamos passar por essas fases, né, que eu acredito que sejam estados mentais, né. Então, ali no meio da roda, deixa eu colocar a roda primeiro para vocês visualizarem ela aí, dar uma olhada nela no todo aí, como ela é e tudo mais, que eu vou falar algumas coisas aqui dela. Bom, ali no meio da roda ali, bem ali no meio, né, tem três animais se mordendo, né, fazendo um ciclo, né, ali, que é o javali, né, a cobra e o galo, né, e eles têm a representação dos instintos, né, dessa que corre nessa roda, né, que é a raiz, né, ali da roda, né, que é a agressão, que é da cobra, né, do javali a ignorância e do galo a ganância. Então é ali que move ali a raiz da roda. E logo em seguida ali, né, tem aquele meio ali e depois tem aquela parte maiorzinha, né, que seria a grosso modo yin yang, né, seriam os seres descendo aos estados infernais, ao sofrimento, e outros seres subindo, ascendendo à divindade, né, e ali também começa a roda, né. Então a roda eu poderia começar por qualquer parte dela, né, mas eu vou começar falando aqui sobre a roda do inferno, que no caso é o inferno, né. Esse inferno, na verdade, o que eu vejo sendo um estado mental, é um inferno em que a gente sente dor física mesmo, dores mentais, psicológicas, todo e qualquer tipo de sofrimento que o ser humano passa, tanto mental, psicológico, tanto físico, todo tipo de dor eu vejo como seria esse inferno. Ou seja, a gente tem que lidar com todo esse tipo de dor no nosso dia a dia. A gente não tem como escapar disso, né? É muito difícil, né? Eles acreditam que através de uma iluminação de um nirvana você escaparia disso. Mas nessa, digamos assim, nessa fase do inferno, como eu falei, tem pessoas que vão acreditar que é um lugar, né, que você vai reencarnar lá, né? Porque a roda de Sansara é movida através do karma, né? Então, ou seja, a gente sendo esse turbilhão de coisa, cada ação e cada coisa que a gente faz vai gerar um monte de coisa, né? Então, a partir do karma, a partir de todo o processo, vai gerando a roda também, né? Então, ou seja, nessa fase que acreditam que você pode estar no inferno mesmo, tal, coisa que eu não acredito nisso, seria mais essa prisão do sofrimento terreno, né? Que é muito difícil de escapar. Imagine você ver seu filho ali sofrendo, imagine você enfrentar a morte de um parente, imagine você aguentar a dor física. Então eu vejo mais como esse processo, entendeu? Não vejo assim como algumas pessoas também viajam muito também, né? Tem que ter cuidado com isso, sem teoria da conspiração. Bom, gente, e depois desse, então, nós teríamos aí, né? Eu não vou colocar em assim certinho, né? Como seria. Você pode começar por qualquer um. Não tem essa coisa de começar por ali ou começar por cá. Eu vou começar assim para ficar mais fácil. Então, eu falei do reino do inferno e agora seria o reino dos espíritos famintos, né? Que simboliza até tem uns serizinhos com barrigão, né? Porque nunca fica saciado, né? Então, tem esses seres, né? Que algumas pessoas acreditam que você vai reencarnar e vai ser um ser daquele dali,
né? E logicamente que eu também acredito que seja um estado mental, né? A gente nunca consegue ficar saciado, essa nossa coisa de sempre querer mais e nunca estar satisfeito. Isso faz parte, né, do que a gente é. Então a gente teria que enfrentar isso, né? Isso que é o mais difícil, né? Tem os macetes que eles falam para sair da roda, que nada mais é do que trabalhos internos que a gente vai fazendo para cada vez mais se afastar dessas prisões, que eu acredito que sejam prisões mentais, né? Então, depois do reino do inferno, infernal, seria esse reino das almas famintas, né? Essa ganância, essa coisa que nos prende, às vezes, preso no ódio, preso nessas coisas, a gente fica aprisionado a essa coisa e nunca se sente saciado, sempre está tentando e não consegue ficar saciado, né? Eu vou falar aqui curto para não ficar muito grande o vídeo. Então depois viria um reino animal, né? Que já é um reino assim, já um pouco melhor, porque no reino animal tem aí os animais, a gente pode perceber, né, que eles sofrem, né? Tem muitos animais que são escravos, tal, mas tem animais também que são bem, né, são bem tratados. Então digamos assim que a gente poderia reencarnar em um animal e passar por aquele processo, mas eu também acredito que seja um estado mental. Então simboliza a ignorância, né? Porque o animal está preso aos instintos ali, né? O animal ele tem uma alma grupal, diferente do ser humano, né? Então, como o animal não tem aquela coisa da consciência, tanto que o animal não vai criar uma mesa, um celular, uma cadeira, não vai, entendeu? Então, essa seria o outro ciclo de aprisionamento, de ilusão da roda de Sansara, né? E depois do animal, aí depois vem então os seres humanos, né? Depois do animal, porque o ser humano é o mais cobiçado, porque eles dizem que é o único que pode conseguir a iluminação, que pode conseguir o nirvana e pular esse processo da roda de Sansara. Então, tem do inferno, né? Aí tem das almas famintas, aí tem do animal e tem o ser humano, que é esse que é o único veículo que você pode chegar até lá, com essa iluminação. É muito difícil imaginar isso, né? Mas tem vários vídeos e pessoas que prometem que conseguem, que faça que a gente saia dessa roda de Sansara, né? Mas eu não sei bem se é assim como eles falam, não, porque muitas coisas ali faz parte da gente. É um processo assim bem complicado, esse negócio de sair da roda, como algumas pessoas pensam. Eu não vejo muito assim. Então, depois do ser humano tem os semideuses, né? Aí os semideuses, eles têm inveja dos deuses, mas eles estão nessa prisão, né? De humano Deus e tá, mas ao mesmo tempo não é Deus. Então simboliza aí no estado mental essa nossa coisa de, sabe, da ganância, de querer sempre aquele posto ali. A gente sempre quer aquela coisa ali, né? Ou seja, no território ali dos semideuses, né? Tem uma árvore, e essa árvore ela acende lá no mundo dos deuses, né? Então a gente reencarnaria nesses semideuses. Então teria algumas vantagens, mas teria desvantagem de ficar nessa prisão, que eles não conseguem ter esse fruto e ficam sempre almejando alcançar isso. É tipo aquele cara que trabalha para o patrão e sempre quer ser o patrão, não consegue chegar lá, e com isso ele acaba fazendo um monte de coisa, maltratando os empregados e fazendo um monte de coisa, tentando puxar o saco do patrão para chegar até lá. Seria basicamente isso. Então os semideuses, eles estão nessa prisão, eles querem partir ali para Deus, né? Deus, aqueles deuses ali, mas na verdade são semideuses. Então os semideuses ainda estão presos a isso ainda, né? Estão presos ali na roda de Sansara. Bom, então agora nós vamos para o estado de Deus, né? Não esse Deus cristão, como vocês estão pensando, é o estado de deuses, dali da roda de Sansara, né? Que ainda está presa à roda, não é um estado que você vai se libertar, né? Então, nesse estado de Deus, que não é esse Deus aí que o cristianismo conhece, entendeu? Nesse estado de consciência, imagine um patrão, não defendendo o patrão porque tem muitos exploradores, mas imagine o patrão. As pessoas olham e pensam que vai só ter regalia, mas tem várias preocupações e várias coisas que tem que lidar. Os deuses desfrutam, né, daquela coisa do karma mais positivo e tal, mas eles acabam tendo que sempre estar sendo lembrado que eles vieram de tudo isso aí. Eles não são deuses imortais que nunca mais vão passar por fase nenhuma, né? Eles acabam experimentando momentos imensuráveis de prazer e tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo eles continuam fazendo parte desse processo. Esses devas, eles têm que sempre estar lembrando da harmonia universal, né? Dizem que eles, né, que algumas pessoas podem fazer contato com essas criaturas, ou que a gente reencarnaria nessa criatura, dependendo se conseguisse, né? E elas prestariam pequenos favores, mas nada muito
muito transformador, porque elas querem só aproveitar, acabam se perdendo naquela coisa ali e esquecendo as origens e tudo mais. Acaba tendo que sempre também estar ali na roda de Sansara, né? E na roda também tem uns Buda, tipo uns Budazinhos também assim, né, em cada uma delas, cada um com, assim, mostrando um caminho para a iluminação. Por exemplo, na roda dos animais é um livro, né, porque o livro simboliza ali o conhecimento. Então, ou seja, em cada uma delas vai ter um Budazinho, uma coisa assim do tipo, levando um tipo de conhecimento que aquela consciência ali pudesse, né, sair daquele inferno, né, um caminho para sair dessa roda, dessa prisão. Bom, então voltando para o reino dos humanos, né, que eu falei que é o mais cobiçado, porque é o único que pode nos trazer o nirvana, a iluminação, algo assim do tipo. Então ele tem 12 haluzinhos assim em volta, né, igual tem os 12 trabalhos de Hércules, né, sempre tem esses trabalhos que nós temos que fazer. Mas se a gente reparar todas essas dicas que a roda vai dando, várias coisas que a gente tem que trabalhar, assim como os chakras, assim como a gente faz a leitura dos nossos 7 copos e tudo mais, sempre tem essas leituras que a gente faz de coisas que a gente tem que trabalhar para estar ascendendo esses estados mentais, né? Bem por alto mesmo, esses 12 luzinhos, né? Então seria para a gente poder se ligar nessas paradas, para a gente estar sempre ligado nas coisas que a gente precisa transformar, né? Então o primeiro ele seria, que simbolizaria a ignorância, a ilusão, né? A consciência, né? Que também tem um aviso, quando a gente não educa ela pode nos prejudicar. Aí tem a personalidade, né? Tem o nosso corpo físico, tem o tato, né? Que é os sentidos, tem os sentimentos, tem o apego, né? Que é essa, que a gente acaba tendo esse apego pela vida, né? A posse, né? A gente começa a ter muita coisa da posse, né? Porque a posse seria a conservação daquilo que a gente, sabe, deseja, que seria a conservação pelos nossos desejos. Às vezes a gente começa a criar falsos desejos e começa a ficar apegado àquilo ali, né? Aí tem a existência, né? O nascimento, que dá a luz, o envelhecimento e a morte, né? Que seriam aí esses 12 elos, né? Que seriam prisões da ignorância. Então é só por alto mesmo, tá? E lá embaixo também tem umas caveirinhas também, que simboliza também quando a gente quer fugir dessa roda, então a gente vai ficar ali preso, como se fosse a morte, né? Ali a gente está ali preso e não consegue evoluir, fica parado, fica desperdiçando o nosso tempo, né? Bom, e esse demônio aí que segura a roda, que é o demônio também chamado de Mara, é esse demônio que faz os ciclos de renascimento, né, e morte. Então, né, tem essa coisa de todos eles iriam passar pelos estados, e o estado humano, né, como eu falei, todos eles têm um budinho, um negocinho lá para ascenderem, né, mas o estado do humano é o mais cobiçado, porque é o estado que é possível alcançar a iluminação. Chamam de Yama, né, chamam de Deus da morte, chamam de Deus do destino, que é o que faz, digamos, a roda girar. Ali em cima também tem um Budazinho apontando para a lua, também indicando que é possível o caminho da iluminação, que, como eu falei, é um caminho que o ser humano conseguiria. Então, através desses trabalhos, dessas dicas, a gente pode ir melhorando, fazendo várias coisas. Como eu falei, tem aqueles Budazinhos que vai dando as dicas ali, vai se ligando nisso, né? Cada Budazinho dá uma dica de como passar por ali, né? A gente não sabe, a gente pode ter reencarnado em animal, planta, um verme, até o homem, né? Como a gente veio mesmo, que tem até a teoria da evolução e tudo mais. Então a gente realmente veio de ancestralidade, né? Não sei se quando a gente morrer a gente vai passar por reinos assim, nessa questão que as pessoas acham, né? Que você vai nascer lá, e sempre assim, você vai nascer mesmo um animal, né? Teria coisas boas no reino dos animais, né? Dependendo do animal voar, o outro você poderia fazer uma outra coisa se fosse um gato ou algo assim do tipo. Mas eu acredito mais como estados de consciência. Então, todas essas dicas aqui que tá dando aqui nessa roda de Sansara é pra gente trabalhar esse processo, a gente vai saber o que a gente precisa trabalhar, que são parte da Maia, essa questão ali, são parte da ilusão. Então é uma roda da ilusão que a gente precisa desapegar. O segredo seria então aí o desapego, a gente
tá num personagem, como a gente tá aqui nesse personagem humano, e a gente se apega muito ao mundo físico. A gente sabe que vai morrer, que não vai estar mais aqui, mas a gente se apega não só ao mundo, como às nossas coisas, né? A gente acha que é nosso, começa a ter aquela sensação de posse, começa a achar que é Deus, começa, né, a achar que transcendeu, começa a achar que é semideus, né? Entendeu? A gente passa por vários estados de ignorância, né? E esses estados nos levam aí também a essa coisa aí das almas famintas, né? A gente quer e nunca sacia, né? Como tem esses 12 elos também, que tem essas dicas também da ignorância, né? A gente tem aí desses 12 elos nós temos aí nossa personalidade também, né? Então a gente tem que trabalhar diversas coisas para estar evoluindo até a nossa despertar a nossa consciência, né? Despertar a iluminação. Aí também tem aqueles chakras que são dicas também para a gente trabalhar, né? Para poder alcançar a iluminação. Tem os corpos, né? Então através dos corpos a gente vê que tem corpo de energia que a gente tem que trabalhar, a gente vê que tem campo astral, campo mental, então a gente vê que tem que trabalhar. Então são várias e várias dicas do que a gente tem que trabalhar para conseguir essa iluminação, né? Coisa que não é tão fácil assim, como eu já falei aqui no meu canal, que eu não acredito na iluminação como algumas pessoas acreditam, né? De você virar um mega deus, mas dizem que é possível através de muito e muito trabalho. Então toda a roda, desde a raiz até o final dela, tem várias simbologias. Procurem aí, vem aí, vocês vão ficar loucos porque é muita coisa. Eu falei aqui só para poder, né, puxar aí a curiosidade, mas é muito interessante a gente estar conhecendo essa roda de Sansara aí que vem aí dos hindus, né? Tem o budismo, tem a coisa indiana, tem todo esse processo aí dessa montagem dessa roda, né? Ou seja, pessoal, os graus variados de ignorância, né, nos levam a esse tipo de prisões que a gente acaba tendo nessa roda de Sansara, né? Então, por mais que a gente reencarne em outros seres ou seja, né, a gente sempre está preso a essa roda. Mas como eu falei, tem muitas pessoas que prometem que conseguem sair através de muitas coisas. Todas essas dicas que eu falei da roda de Sansara nos ajuda a saber o que a gente tem que estudar. Como sempre, tem que começar sempre por nosso ego, sempre olhar pra gente, né? Não ficar preso ao mundo, ficar muito materialista, né? Todos nós vamos passar pelo ciclo da vida, né? O ciclo da velhice, da morte. Ele já está dando toda a dica, né? Do que a gente tem que equilibrar mais as nossas personalidades, tentar tirar no máximo o véu da ilusão, né? O véu de Maia da ilusão, para que a gente possa estar atingindo estados mentais mais elevados, né? A gente tem que estar evoluindo, dando e recebendo, transformando o nosso meio em que a gente está, a natureza e tudo mais, trabalhar vários processos, desde o nosso planeta, o nosso corpo físico, a nossa mente, os nossos estados mentais, nossos sonhos, estados astrais, né? Todos os nossos estados trabalhando, e em vez de a gente ficar pensando, como é que eu saio da roda de Sansara, a gente tem que lembrar que a gente tem que viver a vida, né? A gente está aqui para desfrutar da vida. Infelizmente não é o paraíso porque nós destruímos o planeta, né? Então não é o jardim de Adão e Eva, mas a gente também não pode ficar só pensando nisso, a gente deve viver também a vida, né? Aproveitar o que a gente tem, a nossa família e tudo mais, aproveitar esse processo e não ficar só preocupado, sabe, em ser assim um robozinho, né? Porque o que eu falo aqui não é de religião, eu falo sobre ser o seu próprio mago, sua própria maga. Então, de libertação espiritual, e não é ficar preso assim, eu tenho, sabe, aquela loucura como se fosse um fanatismo religioso. A gente vai viver a vida, a gente vai trabalhando na nossa mudança na sociedade, nossa mudança espiritual, sem ficar neurótico com essas coisas também de roda de Sansara e tudo mais, né? A gente vai trabalhando aos poucos, e não é religião segue fanática, entendeu? Você fica aqui, eu tenho que sair dessa roda. A gente faz parte de todos os nossos sentidos, sentimentos, todo esse ciclo que a gente, esses reinos que tem dentro da gente, faz parte da gente. A gente não mata eles assim, não é assim, não acredito que seja assim, né? Mas enfim, o vídeo já está muito grande, vou parar por aqui. Valeu, galera, e até a próxima.